Leandro, já? Tertúlia. Nós temos aqui a técnica tertuliária dentro da tertuliologia, que é a aplicação científica, didática ou pedagógica dos métodos de amplificação e desenvolvimento da reunião ou assembleia dos tertulianos e pesquisadores afins para debater temas avançados da conscienciologia nas tertúlias conscienciológicas diárias, ou seja, o curso de longo curso do tertuliário realizada no campus CAEC. O parlatório técnico, os debates públicos sobre as questões da conscienciologia, a Assembleia Técnica Conscienciológica, os debates sobre os verbetes aula, as heterocríticas ao tema do dia, as acariações interconscienciais, as revisões do texto, a carga horária de 2 horas diárias do curso e longo curso, a busca da reeducação consciencial em grupo. Aqui nós temos uma série de logias e tem exatamente 35 técnicas pedagógicas empregadas no desenvolvimento das tertúlias. Desde aquelas mais suaves até algumas até um pouco cômicas, até aquelas mais sérias, penetrantes e profundas de longo alcance. O curso e longo curso diário das tertúlias, pelo número avultado de tertulianos interessados, está inserido entre os maiores eixos parapedagógicos da conscienciologia. Você já é tertuliano, ou teletertuliano conscienciológico? Você obtém algum proveito com as tertúlias conscienciológicas? Eu quero dizer que a nossa amiga Rosa pode ampliar alguma coisa e hoje na holotecologia, que faltam só 3. Agora, esse verbete tem 5 páginas, 35 logias e 3 máximos. E o número dele para vocês é 970. Mais 30 e nós chegamos a 1000 que foram debatidos aqui. Agora, eu sei que vocês vão demorar a ver as 35 técnicas, mas com o tempo vocês vão chegar lá e vão ver o que se passa, que a maioria é daquilo que a gente fala aqui dentro. Professor Valdo, não seria importante incluir que os alunos são mais ou menos os mesmos e o professor é o mesmo? Porque isso é uma grande diferença, né, para outros cursos. Não, mas o que interessa aqui é a gente falar sobre o debate, né? Porque os alunos são sempre os mesmos, porque hoje está em online. Já torrou tudo. Mas o professor é o mesmo. Ah, sim, mas isso é porque nós estamos há 6 anos, eu estou dando um curso, né? O curso é nosso, quem fundou isso foi a gente. Agora, com o tempo, essas coisas mudam. E todos os laboratórios e coisas que eu já fiz na vida, eu passei para frente. Tá. ECP2, a complementário, o tertuliário, um dia vai ser ocupado por vocês. Tá. Vocês se aguentam. De modo, vocês têm que me tratar muito bem, que eu estou sendo uma cobaia. Fica com isso, vou ficar com isso. Entende? Então, colocar aqui, então, questão também de energia não valeria a pena, em função disso. Não, energia é uma coisa que tem por todo lado, né? Não, mas não é energia, porque aqui nas técnicas sim. Tem questão de demonstração, né, de algumas manobras energéticas. Ah, sim, isso aí tem. Isso tem uma opção de coisa que eu não coloquei. Tudo que foi só exibição eu não quis colocar. Tem outras coisas aí mais que eu não coloquei. Eles já reclamaram aqui também. Mas eu não quero pôr nada que vamos chamar de cabotinho amanhã. Eu coloquei tudo que mexe com todo mundo, porque assim ninguém reclama. Eu tenho que dar chance para vocês aparecerem. Eu devo aparecer menos. Low profile. Essa aqui é a orientação. Tem gente que quer... Passa aí.
Não, deixa. Vamos fazer um negócio prático, objetivo. Professor, Vai em o senhor frente. poderia explicar? Eu não entendi a antonimologia, porque o senhor coloca aqui a técnica da Sim. circularidade, técnica do crescendo, da exaustividade e do detalhismo. Tudo isso não acontece nas tertúlias? Tudo isso envolve as tertúlias e depende da tertúlia. Escuta, técnica da circularidade. Todo dia eu repito coisa que eu já falei. Isso é circularidade. Técnica do crescendo. Hoje mesmo eu estou trazendo um verbete que eu não trouxe. Eu já trouxe aqui sobre verbete. Isso, Já trouxe sobre tertúlia. Isso eu Mas entendo. técnica tertuliária é a primeira vez. Isso é técnica, então, do crescendo. Outra coisa, técnica da exaustividade. Eu vivo falando isso aqui todo dia. E detalhismo é o que eu dou mais. Isso eu entendo, mas eu queria entender por que o senhor colocou aí antonimologia. Porque isso é diferente da técnica tertuliana, ou tertuliária. Técnica da tertúlia é da tertúlia. Do exaustismo, da exaustividade é outra coisa. É o antônimo, é um tipo de outra técnica. Você entendeu agora? A nossa sinonímia diz respeito àquilo que está sendo tratado, observa bem. E a antonímia é o contrário. Então, por exemplo, olha aqui. Sinonímia, técnica conscienciológica. Técnica das tertúlias conscienciológicas. Então, por exemplo, técnica da circularidade. Pode ser para tudo. Pode ser sobre conscienciologia, sobre física, sobre bioquímica. Entendeu? Entendi. É isso. Tem uma outra pergunta, posso? Vai em frente, faz favor. No item 10, aqui Sim. da argumentologia, o senhor coloca técnica da leitura das auras. O senhor poderia explicar como é que isso acontece? É aqui? essa que a gente mexe aqui, joga energia e o povo vê que a aura muda. Você está entendendo? Isso aí eu coloquei porque não mexe só comigo. As pessoas veem que a pessoa mudou. Então, veja, o que é que a gente está falando? A identificação e direcionamento de perguntas dos tertulianos por meio da clarividência das psicosferas dos mesmos, estimulando-os aos questionamentos. Então, por exemplo, eu vejo que uma pessoa está com a aura diferente da outra, eu mexo com aquela pessoa. Entende? Entendi. E aqui, Tem gente que mexe comigo a hora que vê que eu fico tudo branco. Isso é alteração do processo da aura, psicosfera. e aqui na holotecologia, poderia incluir argumentoteca? Argumentoteca? Pode. Aí isso é a nossa chefe aí. Ela está na equipe? Opa, aperta ela aí, pisa no pé dela. Puxa a orelha, pisa no pé, dá beliscão. Tá certo? Tudo faz parte. Pode falar. Quero fazer uma sugestão aqui na Fala aí. patologia. Ah, Plenário do discernimento. plenário do discernimento. Porque na administração. Põe aí, ô, Rosa. Ela Na tá administração já está se usando falar certa. plenários. Já está, né? Ô, Vamos Walter, nessa. também Do seria uma, discernimento. também seria uma sugestão, talvez na parafatologia ou na elencologia, a questão dos paratertulianos, que volta e meia você faz menção. Então não vi aqui. Eu acho que você leu aí, não leu? Vê se você acha onde é que está. Tem alguma coisa aí. De repente dá o destaque. Eu olhei aqui na elencologia e depois na parafatologia, que eu acho que seria. Não tem. De repente não valeria a pena falar do paratertuliano. Eu não sei se não tem, não. É bom ver. Não, teletertuliano é uma tem. coisa. Ele está fora da querendo é o consciência. paratertuliano. Vamos colocar aí na para. Né? Tá certo. Isso eu acho que é interessante destacar. Tem muita coisa nesse sentido, mas esse verbete não tem o cognato, que eu já coloquei em outro. Lá tem isso tudo. Valdo, tem também a técnica da leitura dos verbetes para as pessoas tímidas, que não falam, que a gente dá para ler os verbetes. A gente faz isso já Tem um monte de coisa. há 2 anos. Qualquer coisa você faz uma listagem aí, depois a gente estuda se vale a pena ampliar. Essa técnica é há 2 Escuta anos. a Kátia também, o que ela pensa. Vamos pôr. Se vocês querem. Agora, tira tudo que diz respeito à minha pessoa. Valdo, Vamos pôr mais vocês, tá?
Os inibidos, os bradipsíquicos, aqui, os inibidos, os bradipsíquicos, autistas e introvertidos. Valdo, não, salvo engano, o pessoal da técnica ali não está incluído aqui. Não sei O que tem? O que tem? Não, para incluir na Não, mas eu não coloquei, porque isso aí depois, mais tarde, eu vou aumentar quando o tertuliário estiver funcionando. Isso aí é temporário. Aquilo ali vai ter não que é sair confiável. um outro... Aí, Valdo, uma pergunta, vai ter que ter um outro verbete? Ou você vai só Não, completar mas eu isso? acrescento todo dia alguma coisa dos verbetes velhos. Ele quer um só para o tri parada dura. Vocês já estão aí. Não reclame, pois é. Não, a pergunta é por causa do... Já não se faz mais trio parada dura como antigamente. Hoje é só trio parada mole. A pergunta é porque no tertuliário vai mudar muita coisa. Vai. Você vai Aí só a gente só acrescenta. A pergunta é Mas essa. não, lá possivelmente eu vou fazer alguma coisa, né? Específica, dependendo da necessidade. Talvez um outro Se a verbete. pessoa, se lá tiver um telão, tem que falar no telão, mas depois que nós estivermos funcionando com aquilo. Talvez um verbete até com outro nome. É. Sei lá. Outra coisa, lá não pode julgar tomate no professor. Isso tudo a gente tem que falar, né? Tem um detector de tomate na porta. Está entendendo, né? Nada de tomate, nada de ovo podre, não pode. Viu? Isso tudo a gente vai falar. Waldo, aqui na página 9, no item detalhismo, né? Sim. E depois efeitologia. O efeituá-lo nas tertúlias online. Sim. Talvez não fosse o caso, não falando diretamente da sua pessoa, como você disse antes, mas falar desse incremento, por exemplo, de TENEPS, ou a ampliação do trabalho. Anota aí, vamos ver o que a gente Porque você faz. tem comentado isso, eu acho Não que é é interessante. só a minha TENEPS, é a TENEPS então. de muita gente aí. Que às vezes vem para mim e vem para o outro, Isso. vem para o outro, vem para mim. É assim. Isso aqui é todo dia. Da demanda pela TENEPS. Essa semana mesmo eu recebi aqui 3, que era de outro também. Pessoal, mandaram para mim e para você. Entendi. Então, acho Tem que isso aí é disso. interessante destacar. Né? Agora, tudo é gente da online. Tem muita gente online. Eu, por exemplo, hoje, essa madrugada, eu tirei todo o material, porque já estava cheia a minha caixa. E eu anotei, hoje é dia 26. Eu quero ver quando é que ela vai ficar cheia de novo. A minha caixa corresponde a uma pasta amarela da Polionda. A grossa, a mais grossa. É assim que eu mostro para depois queimar tudo. Eu tenho um monte delas. Qualquer hora eu tenho que fazer a cremação. Agora, outra coisa que eu quero falar para vocês, novidade aí na minha vida. Eu eliminei todos os dados de heterocrítica que eu tinha. O enumerador falou para eu fazer isso. Eu tinha coisa de 50 anos. Eu eliminei tudo. Ele falou assim, agora acabou. Deixa tudo para lá. Você já respondeu muita gente, já fez muita coisa. Não interessa mais. Como nós estamos no online, qualquer coisa a pessoa vem aqui, a gente debate com ela aqui. Eu vou receber heterocrítica agora na boca, no nariz, na cara, no queixo. Um e outro. Então nós acabamos com tudo. Inclusive, eu desapareci, queimei tudo sobre o artigo e a carta que eu mandei lá do negócio do Delagrave. Tudo que havia. Eu não quero ficar isso, porque da agora para frente, se eu continuar, vai virar bagulho energético. E eu não quero isso. Entende? O Delagrave, por exemplo, ele foi lá, o negócio tudo passou, eu já falei o que é. A situação é diferente. Agora, olha, era um montão de material que eu tinha. Muita coisa não era diretamente comigo, mas diretamente para as coisas e pessoas em torno. Durante muito tempo. Tem material meu, tinha, né? De 40 anos. Eu acabei com tudo. Eu estou seguindo aquela orientação do livro do nosso amigo. As amargas, não.
Escuta, aqui não está fazendo frio, não? Vocês não estão sentindo frio, não? Isso é frio? Tá frio. Tá frio isso aqui. Está mexendo no meu ouvido. Você sabe que eu tenho também sensibilidade da meteorologia no ouvido, né? Eu sei quando a temperatura mexe. Mas olha, vocês entenderam então o que é que está se passando? Isso para mim é uma novidade. Uma novidade grande. Você atribui a isso? Eu atribuo que nós estamos no novo patamar, né? Agora com o tertuliar deve acontecer mais coisa. Se uma pessoa começar a fazer muita crítica, muita coisa, faz do jeito que eu fiz aqui, ó. Vem para cá, vem ensinar para a gente aqui. Vem dar uma aula para a gente sobre o assunto. Nós não temos convidado um monte de gente, paga até as viagens, às vezes, de avião da pessoa para vir. Então, isso é sério. Agora, ó, vamos ver se vão começar a aparecer as pessoas para a gente ganhar com isso. Se esse nosso amigo aparecer aí, vai ser uma das maiores cabeças que já tiveram aqui. É, meu amigo de meio século. Vale a pena. Vale. Valdo, estava pensando isso. Essa atitude nova na vida de você está relacionada também com o que você falou para a gente fazer naquelas críticas que não levam a nenhum lado, que ligam via online. Aquilo lá é bobagem, para não perder tempo com isso. Não perder mais tempo. Nós não podemos mais perder tempo. Eu, já faz mais de ano, eu falei, olha, eu estou numa condição, estou caminhando para a 4ª idade. Quem quis admitir minhas coisas, admitiu. Quem não quis, fica para outra vida na frente. Não tem tempo para isso. Eu não tenho mais agora que perder tempo com essas coisas. Né? É muita perda de tempo. Quando eu vim para cá, já era para fazer isso. Mas ó, deixei passar 8 anos para tomar a medida. Até assentar a poeira toda. Mas agora já é hora da gente ir. Porque senão, gente, eu não consigo montar toda a enciclopédia do material que eu tenho. Eu não falo só compor ou redigir, não, é montar. É muito material que eu tenho. Como é que vai ser? Eu tive fazendo o cálculo, se eu fosse montar tudo que eu tenho hoje, daria mais ou menos 16 volumes de 900 páginas. Como até agora eu estou caminhando para o 5º volume, é muita coisa que tem, eu não estou nem no terço se eu fosse fazer tudo. Eu não sei o que eu vou fazer com o tempo. São os fatos que vão orientar a pesquisa disso. Entende? É a mesma atitude, então. E outra coisa, da agora para frente, todo verbete que a gente faz, ele está mais rico, tem mais material. Está difícil. Olha, nesses últimos tempos eu não fiz nenhum verbete que tivesse menos de 6 máximos. Como é que fica? Tem um monte deles de mais de 5 páginas. Como é que fica? Vocês vão ver, ó, no próximo domingo já vai ter um grandão aí. Agora tem que fazer 200, já tem 4 pastas com material. Como é que vai ser? Pasta que eu estou falando dessas minhas, tipo Polion, essa grande. No domingo. Mas então vocês estão entendendo, né? Agora tudo é o processo nosso. Essa questão que você falou da crítica, eu não entendi direito qualquer crítica que se... Não, o caso meu é o seguinte, eu tinha, porque eu sempre gostei da heterocrítica. Eu, às vezes, por exemplo, nem chegava a entender bem certas críticas que faziam a meu respeito. Então, o que eu fazia? Engavetava. Daí 1 ano, eu ia olhar para ver se eu entendia. Todas elas, eu tirei algum proveito, de algum modo. Mas tinha coisa que é contra aquelas pessoas, porque elas mudaram de ideia. Depois de 40 anos, as pessoas mudam. Depois de 30, depois de 20, depois de 10, você sabe disso. Então, eu tinha um material, inclusive lá naquelas minhas pastas, que eu acabei com tudo. Tinha 2 pastas daquelas cheias, só lá, de material de heterocrítica. O título é esse mesmo, heterocrítica. Eu sempre conservei isso tudo para poder estudar o que os outros falam. Por isso que eu sei, por exemplo, nesses últimos 20 anos, não teve nenhuma crítica nova. Tudo era rebarbativo. Tudo aquilo que, entende? Aquilo que já era bato-pensênico, repetição, mimeticologia, da mesma história. Então, é gente que não entende o que nós estamos falando, que está começando agora, e que foi no contrapelo dele, ele está achando ruim. Então, mexeu nos gurgumilos, nos calos, então a pessoa grita. Agora, eu não... Ultimamente, o que é de crítica que eu pude ter? Boa, para me enriquecer, não teve nada.
Então, com isso também, eu vi que não tinha mais vantagem nenhuma nisso. Mas aí chega o enumerador e fala assim, ó, acaba com o estudo, queima o estudo, esquece isso. Para com o estudo, não tem mais nada. Quem quis, quis, quem não quis, e fim de papo. Prepare-se para a enciclopédia. Fique em cima disso e vamos em frente. Se uma pessoa quiser fazer muita crítica, a gente dá uns volumes da enciclopédia para ela. Ó, tá aí, me ajuda. Porque quanto mais a pessoa criticar, mais coisa nós vamos ver. Mas agora, precisa ter inteligência. Não pode fazer crítica, fazendo ironia, brincadeirinha, do jeito desses meninos aí, que estão fazendo aí, né, de blog, Orkut, isso é bobagem. Eu não vou perder tempo com isso, eu não perco tempo mesmo. Eu estou falando coisa mais séria, né? Dá para você dar algum exemplo de um proveito que você tirou de críticas que você recebeu? Sim. Tem coisas, às vezes, por exemplo, que as pessoas falam assim, eu acho, por vários fatos, que eu acho que você devia de se apresentar mais a sua ideia e não ficar só na superfície disso. Porque eu, às vezes, evitava falar certas coisas que diziam respeito à minha pessoa. Então, foi aí que eu comecei a colocar nos livros. Segundo este autor, pelo pensamento deste autor, este autor, então, comecei a colocar casos meus lá dentro. Porque o povo reclamava disso. Eles achavam que isso era excesso. Autovitimização, ou medo do cabotinismo, ou masoquismo, ou qualquer coisa. Em parte, eles têm razão. Não é tanto que eu comecei a fazer. Entendeu? Então, isso eu estou falando uma coisa que é séria, porque diz respeito a mim, a minha situação. E eu sempre quero me esconder. E o desejo é que as ideias apareçam. É isso que eu tenho feito força. No Espiritismo não era assim. No Espiritismo a gente tinha que honrar. Lá é que você não devia de aparecer. No entanto, nós tínhamos que aparecer. Porque o Espiritismo é desse jeito. O processo da psicografia e tudo isso. Que você tinha que honrar aquilo. Na hora que vai valer lá, se acontecer um caso de julgamento no tribunal, a culpa é sua. Então a gente tem que saber tudo isso. Agora, isso tudo serviu para mim como rehearsal. Serviu como ensaio, entende? Eu aprendi muito nessas coisas. Agora, onde eu aprendi mais foi o negócio do workaholism. Quer dizer, trabalho excessivo. E você não respeitar seu corpo. Isso aí é que é o terrível. Eu pensava que esse corpo aqui ia aguentar mais. Só porque era macrosoma, não é nada, né? Agora, o infarto do miocárdio veio me dar a mensagem, né? O alerta. A campainha, trim, pronto. Isso aí me ajudou demais. Do jeito que eu estava, hoje eu reconheço. Realmente os médicos tinham razão. Eu ia morrer logo. Não tinha jeito. O corpo não ia aguentar. Vocês nem calculam como é que era a minha vida. Agora, ó, quem me conhecia já na mocidade espírita, antes do Chico Xavier, da psicografia, sabia que eu era assim. Tinha gente que já reclamava. Principalmente as moças casadoiras e as mamães delas. Entendeu? Porque queria arranjar casamento para mim de qualquer maneira. Porque a maioria dos meus colegas, todos se casaram até cedo, que era gente de alto gabarito. E eu ficando ali para... entende? Deu fim. O primo inter pares, como é que é? Tem vários desses. Último dos moicanos. Professor. Semente. Professor. Semente, sim. Essa situação dos 28 anos, você considera uma morex? Não. Não, né? Não foi morex, não. Né? Morex mesmo, eu tive depois, né? Aham. Eu tive por causa das coisas. Foi apenas um Por aviso. exemplo, no meu acidente, já tinha uma opção de coisa já feita. Você está entendendo? Uhum. Mas eles falaram, ó, você decide, o que você quer? Não, eu volto, vamos acabar com a história. Vamos ampliar isso. Não passou de um alerta, né? Não, ali foi um alerta, um puxão de orelha violento, né? Eu nunca mais fiz aquilo. E outra coisa, fiquei muito mais mole, né? Perante a situação. Mudança física mesmo, fisiológica. Não, é tudo. Outra coisa, a partir daquele dia, eu comecei a ter hipertensão, mudei a dieta, os meus modos, horários, tudo que você pensar. Minha vida nunca mais foi a mesma. Agora, você não calcula como é que é a minha vida.
Todo mundo falava isso. Minha mãe falava, não, para esse menino precisa ter 48 horas. 24 é pouco. O dia é diferente para ele. Agora, o que eu vejo é o seguinte, eu gosto de mostrar que eu sou cobaia. Agora, eu sou cobaia do workaholism. Tem um amigo nosso que chegou no instituto que estava igualzinho eu. Eu falei assim, olha, isso aconteceu, eu tive um infarto aos 28 anos. Olha bem o que você vai fazer. Você está no mesmo caminho que eu. Olha bem. Isso é a pessoa que está trabalhando comigo no instituto. E ó, a pessoa consertou, porque está aqui conosco, está tudo arrumado, hoje está muito melhor. A situação era precária. Mas se a pessoa não fuma, não bebe, se alimenta bem, mesmo assim, ela trabalhando bastante pode ter um Tem problema. uma experiência, tem uma explicação clara para isso. Corpo não é consciência. A matéria não vale nada. Como diz, a carne é fraca. Agora, pensa isso por esse aspecto que eu estou falando. A carne é fraca. Sua consciência é forte. Então, é o contrário desse negócio de sexo. Geralmente, eles falam, a carne é fraca, que a pessoa cedeu, foi seduzida, aconteceu alguma besteira com ela. Agora, pensa nisso o contrário. A carne é fraca porque sua consciência é forte. Ela não aguenta a sua consciência. Então, eu acho que, por exemplo, o macrosoma de serenão deve ser aquele macrosoma, é esse que eu queria ter. Você está entendendo? Esse me aguentaria. Você está entendendo? Mas é que eles também, quando entram nisso, eles já não usam a parte física tanto. Eles já vão para o parapsiquismo. Então, por exemplo, para mim, o macrosoma, a evolução do macrosoma, quanto mais ele evolui, é para o parapsiquismo. E outra coisa, é aquilo também que eu já escrevi, que a holofilosofia é a filosofia do parapsiquismo. Você está entendendo? O parapsiquismo assistencial cosmoético. Isso é que é a holofilosofia nossa. Fala aí, Eda, por favor. Professor, eu não entendi por que o senhor respondeu ali para o Antônio que o infarto não foi considerado uma amorex, e sim apenas um alerta. Porque foi um alerta. Por que não uma amorex? Não foi uma amorex. Foi só alerta. Porque o povo veio me chamar, eu saí do corpo depois, conversei com o Eurípides, ele falou para mim, ó, muda o negócio. Isso aí é para te chamar a atenção, você viu que o negócio é sério. Outra coisa, veja bem como é que o negócio é todo comigo. Eu tive um infarto em casa, tomei a nitroglicerina, coloquei debaixo da língua, eu mesmo me tratei e mandei chamar os outros do povo que estava lá. Aí chegaram os professores, acadêmicos, colega meu, tudo para me examinar. Eu não fui para o hospital, eu fui tratado em casa. E outra coisa, eu penso que foi naquela semana que eu fiquei em casa, é que houve a regeneração do meu processo, que eles viram agora através dos aparelhos. Que viram direitinho, tinha uma emenda no meu coração. Como é que é isso? Então, se fosse um processo mais grave, se eu tivesse sido hospitalizado e etc. Não, seria talvez... uma coisa, mas eles viram que não precisava. Eu tive só um puxão de orelha um pouco mais bravo. Né? Teve gente que achou, você não teve infarto nenhum, isso aí foi uma crise hipertensiva. Eu falei assim, aí a vovozinha vai bem? Quem é que sentiu? Foi eu ou foi você? Agora, eu senti tudo o que é infarto. Uma dor horrível, negócio tudo para o braço, pegando aqui para a área do dedo. Eu sei direitinho o que é um infarto. Eu senti tudo. E outra coisa, eu estava me formando em medicina, estava aceso com tudo quanto é coisa de fisiologia, anatomia, clínica, o diabo, e atendendo os outros igual um louco. Trabalhando em dois empregos, atendendo todo mundo de manhã. 4 sessões mediúnicas com um monte de gente. Tinha algumas que às vezes tinha 1000 pessoas. Outra coisa, fazendo distribuição de 3 em 3 meses para 17 mil pessoas de material. Construí um centro junto com os meus amigos, que tinha 20 departamentos. Um deles, a maioria deles estão funcionando. Um deles era uma editora. Um outro era uma livraria no centro da cidade. Uma loucura aquilo. Outra coisa, atendendo aquele monte de gente. Como é que é? Não é uma loucura? As sessões públicas de segunda e sexta-feira. No sábado tinha sessão pública com assistência fora. Na quarta-feira, sessão de desobsessão. Eram 4 por semana. Agora veja, eu passava sem viajar. Não tinha férias, não tinha nada. Nunca tinha esse negócio de férias. Então, é um caso clássico de workaholism.
Agora, veja, naquela ocasião ninguém falava em workaholic. Eu falei, não, você está trabalhando demais, você está se matando, não dá. Agora, mais tarde, nessas últimas décadas, que no Brasil se falou muito em workaholic. Professor, quantas horas você dormia nessa época? Não, eu sempre dormi pouco. Com 5, 6 horas eu me dou bem. Agora, eu aprendi a ser assim, pequeno, por causa do meu pai. E por causa do assédio que meu pai tinha. Eu comecei muito cedo com isso. Agora, ó, eu sou capaz de dormir qualquer hora. Eu chego no lugar, relaxo e começo a dormir. Eu sou automático. Entendendo? Outra coisa, se eu quiser acordar também, eu marco que hora que eu vou acordar, eu acordo. Hoje já tem uma escola que já admite que essas coisas tudo são possíveis. Antes todo mundo ria de mim, hoje já não estão rindo tanto como era, nem nada não. E outra coisa, hoje já viram que tem pessoa que é capaz de dominar totalmente o processo de sono, de acordar, de fazer isso, de fazer aquilo. Agora eu tenho isso desde rapazinho. Porque o negócio começou na minha infância. Entende? Agora, por exemplo, se eu tomo remédio, eu mudo. Eles agora me mudaram os remédios. Eu estou tomando aí uns remédios bem alteradinhos e sérios. Então, teve uma temporada que eu estava bocejando de dia, isso não é o meu normal. E outra coisa, me deu uma opção de alterações do corpo, porque tudo que eu tomo, o organismo registra, e eu fico de olho. Eu às vezes, tenho que tomar remédio de criança, ele age igual de adulto. Tudo meu funciona muito. Mas agora, por exemplo, eu já estou começando a dominar já os remédios, com a coisa toda, já estou uma fera em matéria de trabalho, a coisa toda que tem, estou fazendo dentro já quase no meu ritmo, que eu tenho que ver é o ritmo. E outra coisa, faz um mês que eu estou registrando, um mês não, desde o dia 3, hoje foi 26, que é de madrugada que eu registro. Eu tenho um registro diário que eu também estou marcando a minha processo da hipertensão, a hora que eu estou trabalhando, o que eu estou fazendo nesse período todo de madrugada. Porque isso aí é antes de eu tomar o remédio, porque eu tomo remédio entre 7h30 e 8 horas da manhã. Então, como eu trabalho até às 6, 7, é a fase final do efeito dos remédios, está entendendo, né? Então, para mim, é o ideal, porque é a parte crítica. Agora, conforme a hora, a minha pressão está 11,6 por 5,7. Eu estou vendo, se ela chegar a menos de 10, eu tenho que diminuir o remédio. Pelo menos o nosso amigo lá, sabe? O ZOC. Porque o problema é o ZOC. Agora, ó, esse ZOC eu acho melhor mesmo do que o Caltrem. Por incrível que pareça, tem alguma coisa que é melhor mesmo. Eu já estou com a experiência. Eu sou uma cobaia, né? E eu observo tudo. Agora, o caso todo é esse. De modo geral, a situação é essa. Está entendendo? Agora, ó, seria bom você ler um verbete que eu escrevi, que é o turno mental somático. Você já leu? Pois é aquilo. Olha lá que você vai ver. Aquilo é o que eu faço, de modo geral. Ali eu atenuei para servir para outras pessoas. Mas é preciso a pessoa começar a fazer isso com muita calma, tem que ir devagar. Essas coisas todas demoram, às vezes, anos para dominar. Sono é uma coisa sagrada. Entendeu? Tem que levar muito, rigorosamente a sério. Sono. Valdo, ainda há pouco você comentou, quando você teve um infarto, que teve uma projeção com Eurípides. Você poderia falar novamente sobre ela? Como é que foi? Porque eu tive que ficar em casa. Quando eu fiquei em casa, o que eu ia fazer? Eu não podia fazer nada, eles não deixavam, eu vou sair do corpo. Saí do corpo e fui atrás dele. Falei assim, como é que foi seu negócio? O que é que você morreu com 38 anos? Eu estou com 28. Como é que é isso? Ele falou assim, ó, você está errado. Você tem que mudar mesmo. Seus colegas estão certos. Você tem que fazer tudo isso que eles estão falando. Tudo. A começar pela dieta. Eu que nunca tinha... Gente, antes eu nunca tinha tido nada de hipertensão. Minha pressão era 12 por 8, sempre. Eu, desde dentista que eu media a minha pressão, sabia mexer com isso, eu tinha, sabe, tudo quanto era aparelho comigo, sabia de tudo. A partir daquele dia, nunca mais foi 12 por 8. Mudou tudo. Agora, eu peguei as coisas da minha mãe, né, porque ela tinha hipertensão. Agora, com 28 anos, você se formando, sabendo de tudo, aquilo foi uma bênção para mim. Agora, dentro disso, essa semana, quando teve aquele verbete sobre a aura projetiva,
tem um tópico lá que você faz a correlação com o efeito na PROEX para a pessoa corrigir o rumo. Então, você falou até de uma retificação que às vezes a pessoa, pela projeção, ela tem uma correção. A gente poderia considerar um pouco isso, uma retificação em relação à sua PROEX, uma vez que você estava indo numa linha, não chegaria Aquilo foi a ser... só uma chamada, não. Coisa séria e muito mais séria foi o meu acidente, porque esse aí ninguém teve culpa, nem eu, nem o motorista, ninguém. Aquilo foi montado, foi programado para alguma coisa. Agora, veja, isso também foi um puxão de orelha, porque aquele infarto me deu só hipertensão, mas agora o acidente não. O acidente me prejudicou tudo. Meu corpo nunca mais foi o mesmo. Agora, veja, é metade, a segunda metade da minha vida, né? 970 para aqui são 38 anos, é metade da minha vida, exatinha atualmente, nesse ano. Outra coisa, ó o barulho mesmo, ó. Tudo alterado na minha cabeça. Agora, tudo meu roda, tem a cabeça no meio. Quer dizer, eu sou um cara cabeça dura. Já vem de muito tempo. Entende como é que é? Tudo roda, dá isso aí. Agora, o que eu vejo é o seguinte, tudo isso me incentiva e estimula. Quem me conhece sabe que eu nunca perdi motivação de nada. Mas também, eu nunca tive dúvida de nada. Dúvida que eu estou falando assim, amargurante. Então isso, uma coisa controla a outra, né, contra a balança. Paulo, por que tem pessoas que têm mais facilidade para fixar as ideias inatas do que outras? Devido a ela ter trabalhado demais com a memória, mas principalmente com o parapsiquismo em vidas anteriores. Se ela trabalhou mais, ela tem predisposição, uma coisa mais do que óbvia, você não acha? O problema é esse. Agora, gente, eu vou começar a responder aqui umas perguntas, que até agora já apareceram 6 aqui para mim. Durante a aula de ontem, você sugeriu para uma pessoa que trabalhasse as energias em horários e locais alternados em sua casa, visando evitar assédio. Gostaria da sua orientação quanto à minha prática, sempre no mesmo horário e local na minha casa. Faça a circulação de energia e exteriorizo para todas as dependências, inclusive para a minha esposa e filha que moram comigo. Está correto? Se você não sente nenhuma ressaca energética, vá em frente. Agora, isso não é o ideal. Se não for uma TENEP, se não tem um amparador extrafísico que esteja embasando o seu trabalho, isso aí é um pouco temerário. Só pensa nisso. Gostaria de saber a opinião do professor a respeito de um fulano aqui, o precognitivo que registra suas visões em cartório antes do fato ocorrer. Eu já vi falar nesse senhor. Vai em frente com ele e vê o que acontece. Mas eu não conheço, não sei de nada, não. Agora, precognição é um dos fenômenos mais comuns que tem. Precognição, intuição, são fatos comuns, do ponto de vista de parafato. Tudo isso pode ser real mesmo. Eu já conheci centenas de pessoas que tiveram precognições autênticas. Sabemos que alguns professores preparam suas aulas. Existe alguma preparação que o professor utiliza antes das tertúlias? Sejam técnica didática ou mesmo fisiológica? Olha aqui, minha preparação é o seguinte, eu preparo os verbetes e dou aqui de 20 em 20. Quando chega para 10, eu acrescento mais 10. Sempre foi assim. Agora, a preparação não. Eu vivo numa aula ininterrupta a minha vida inteira, faz mais de 50 anos. Eu estou preparado para o que der e vier a qualquer hora, em qualquer momento, de modo que fosse. Estou doente ou não, tudo. Mas uma aula para vir aqui para preparar, não. Eu, às vezes, preparo para trazer uma coisa para dar para os outros. Por exemplo, hoje eu estou atrás da Mabel ou do Everaldo. Eu não vi que eles apareceram aí. Mas hein? Ah, é? Então, faz favor. O Ever, como sempre, muitas graças. Se você não entender, se precisar de alguma pergunta, você me pergunta depois. Você entendeu o que está escrito a segunda aí, né? É isso aí. Obrigado, viu? Então, essas coisas assim que eu preparo, porque isso aí tem que... você sabe, o espetáculo não pode parar, né? Em matéria de currículo escolar. Sobre esse aspecto, eu quero falar para essa pessoa que perguntou o seguinte. Minha mãe era professora, e eu, pequeno, via como é que ela fazia com o currículo escolar dela. Ela começava o ano já fazendo todas as aulas que ela tinha que fazer no ano inteiro.
e ela ia suprindo as necessidades dela para dar aula. Isso era no curso primário. Mas é que o curso primário, naquela ocasião, dava até álgebra. O negócio era sério. Então eu aprendi isso tudo com ela, porque foi ela que me ensinou a ler e escrever em casa, antes de eu ir para o grupo escolar. Agora, outra pergunta. Em voluntariologia, os voluntários teletertulianos, como voluntariar ou ajudar com as tertúlias online? Olha, é participar das coisas e ver onde é que você pode ajudar de algum modo. Qual a cooperação que você pode dar? O que tem mais aí é serviço a ser feito, principalmente em matéria assistencial, do ponto de vista da TARES e outras coisas mais. Agora, uma coisa boa de vez em quando é também participar dos cursos em algum lugar, né? A pessoa vê como é que faz, né? Principalmente com referência ao Instituto. Outra pergunta. No Top Psicologia, na página 9, é mencionado o ciclo anual da Prova Geral da Conscienciologia. Por que não realizar uma prova nos mesmos moldes para os tertulianos online? Olha, a gente poderia chamar esse nosso amigo para participar aí de vocês, para fazer isso. É o Geraldo que está perguntando, Geraldo Tadeu. Vamos falar com ele para ele vir, né? Vamos ver. Agora, como é que seriam as provas? Hein? Não, a gente pode fazer os negócios encriptados. A gente pode fazer umas coisas encriptadas, braba. Pois é. Pois é, online. O Rui Bueno está organizando umas provas na Reaprendência também online para o professor. Agora, eu desejaria fazer, às vezes, uma piada aí nessa história, fazer um número, dentre as 100 perguntas, uma piada lá, um negócio sério. Então, por exemplo, um enigma, é só para fazer, ver se a pessoa sabe, entende? Tem uns enigmas, assim, de palavra, para ver como é que fica, só para chatear. Talvez seria bom. É. O quê? Essa prova, né? Porque eles gostariam de poder participar, que nem todo mundo consegue vir para cá. E são 700. No Instituto eles estão tendo problema disso. Estão pedindo, para nivelar. Agora, vamos fazer isso, então. Agora, ó, se for essa prova, vamos fazê-la em janeiro. Tá certo? Porque a outra prova é em dezembro. Então, vamos fazer essa em janeiro, que aí já vai ter o tertuliário funcionando. Não. Vamos. Atrasado. Agora, ó, vocês entram nisso, você e o Antônio e a Kátia. Agora, vamos colocar a turma do online nessa história e ver como é que faz. Quem é que entra nisso? Seria bom. Agora, eu depois de uma hora, eu quero mostrar para vocês, fazer um desses enigmas, só para colocar lá dentro, porque às vezes vai aparecer um jovem que quer fazer. É bom colocar uma coisa que mexa. Para o negócio não ficar assim tão, não é? Tão de barba. Você está entendendo como é que é? Uma coisa. E eu tenho uns. E outra coisa, nós vamos fazer um teste que ajuda a pessoa a raciocinar. Eu, uma hora, eu posso trazer aqui e mostrar, mas é que eu não posso mostrar aqui, porque senão... Mas teria que fazer. Esse que eu tenho lá, daria para colocar numa prova. Eu vou mostrar para vocês depois. Outra pergunta, quais as críticas, etc., mais sérias, do ponto de vista de seriedade e fundamentos da argumentação, que o senhor já recebeu relativa à projeciologia, conscienciologia, o paradigma consciencial? O que eu já recebi mais sério sobre as críticas é o seguinte, é o povo que reclama dos processos que a gente fala. Então, uma das críticas mais brabas que eu já vi de reclamação é o princípio da descrença. E outra coisa, eu acho tudo isso sem fundamento nenhum. Entende? São críticas que entra aqui e sai aqui, porque essa eu não posso seguir. Agora, a crítica que eu acho boa é aquela que a pessoa, por exemplo, ela vem enriquecer um ponto de vista que a gente deu, ela vem colocar uma data em alguma coisa que a gente não colocou, ela vem dar um nome, que era mais um, ou uma fonte bibliográfica daquilo que a gente não tem. Isso aí é importante. Por exemplo, tem a crítica daquele nosso amigo que foi lá para o exterior sobre a nossa etimologia. E ele dá nada da vida, porque ele só estuda isso, ele estudou demais, ele não é moço ainda. Agora, veja, alguma coisa estava certa, mas muita coisa estava errada. E é um técnico.
Ele tinha que ver também o negócio, o alcance que nós fazemos. Então, para a pessoa criticar, por exemplo, um verbete desse, ela tem primeiro que ler o verbete. Saber quais são as técnicas que nós usamos, porque senão ele não vai cair de 4, não tem jeito. Vai falar bobagem. Então, uma boa parte fala besteira. Agora, tem uns que ajudam muita gente, sempre ajudam. Eu levo muito em consideração toda a crítica que eu recebo. Agora, o que eu quero falar é o seguinte, eu não quero ficar com isso mais, foi o que eu fiz. Queimei tudo. Está entendendo? Para acabar com isso, que eu não quero bagulho energético. Tem gente que fez crítica para mim, que já dessomou, que já chegou para mim, você tinha razão, eu retiro tudo que eu disse. E eu ainda estava ainda com os papéis, tudo lá, da crítica da pessoa. Quer dizer, eu não posso fazer uma coisa dessa. Vocês estão entendendo, né? Não dá. Além do treinamento do EV, quais técnicas o professor recomenda para o desenvolvimento da psicometria? Olha, EV é uma coisa, agora a psicometria, a pessoa tem que começar a mexer com o arco voltaico. Mas depois ela tem que pegar e ela começar a fazer todas as experiências dela com objetos, com pessoas, com ambientes e principalmente com livro. Isso aí pode ajudá-la. E ver como é que aquilo desenvolve. Agora, ó, o ideal é uma pessoa que quer mexer com a psicometria, trabalhar primeiro, durante uns 3 anos, pelo menos, com a TENEPS. Depois ele vai ver o que acontece. Um tenepsista aí, depois de 3 anos, a coisa muda. É outro nível. Devido ao trabalho diário com o parapsiquismo e a sensibilidade de assimilação das coisas. Muito importante. Aqui outra pergunta. Tem uma irmã cujo filho adolescente se suicidou quando foi pego pela Polícia Federal por assistir a pedofilia na internet. Pensando que iria ajudá-la, a aconselhei viajar com o marido e os outros filhos para mudar de ambiente. Minha irmã se ofendeu com o conselho e cortou relações comigo. Isso já faz 1 ano. Já tentei me desculpar, mas não quer falar comigo. O senhor acha que eu devo insistir? Olha, arranja alguma coisa e dê um presente para a sua irmã, alguma coisa que ela goste, ou que ela precisa para os outros filhos. Ela aí não vai poder falar nada. Veja, sonda primeiro o que é que ela precisa para os filhos que ela não está achando. Acha e leva para ela. Fala assim, ó, fiquei sabendo que seria bom você dar isso aqui para o seu filho. Não tem jeito de uma mãe recusar uma coisa dessa. De irmão, não é? É o jeito para domar a fera. É uma saída. Mexer com a emoção dela. Lembre-se, mulher, antes de tudo, num caso desse, é um processo hormonal. Você tem que mexer na sensibilidade dela para mexer no mecanismo hormonal dela. Se mexer na questão dos filhos, vai mexer nos hormônios. É o processo da maternagem. Isso aí é importante. É onde dói. Porque ela achou ruim por causa do filho que morreu. Ela tem outros filhos, então tem que mexer naquilo. Vocês estão vendo a lógica disso, o alcance que eu estou falando? Fala. Professor, na sinonimologia, não sei se já foi sugerido, a questão da técnica da reflexão multidimensional diária, um sinônimo de tertúlia. Sei, mas olha, a técnica aqui, Rosa, você escolhe as técnicas que você queira colocar aí. Tem uma porção dela, mas essa técnica, se for pôr, não é na sinonimologia. Pode ser lá nas técnicas, é na antonimologia. Mas a reflexão... Na sinonimologia, não. Mas veja bem, a tertúlia não é uma oportunidade singular? Não, a tertúlia tem a técnica da tertúlia. Agora, essa que você está falando é a técnica de autorreflexão, não tem nada a ver com a gente aqui. Não... Uma pessoa não vem aqui para fazer autorreflexão aqui, pelo contrário. O Arlindo chega aí e fala assim, como é que é, Carcamano, como é que você está? Como é que ele vai fazer reflexão aqui? Pelo menos para mim... Aqui é pensar. A tertúlia... Então é por isso que de vez em quando você... Não. Ele não acompanha o que está se passando aqui. Quer dizer, na casa dele faz muito barulho, então ele vem aqui. Você já pensou, né? Lá deve estar mais barulhento do que aqui. Não, mas é possível. A tertúlia não é uma oportunidade de a gente encarar o processo multidimensional, de certa forma, numa reflexão, não é fazer reflexão, num debate não. A reflexivo. reflexão é feita depois. Aqui é briga, é debate. Você mesmo sabe disso. Que eu chamaria de debate reflexivo. Está extemporâneo e deslocado o seu pensamento. Está certo? Hein? Olha lá, ó, ele é seu companheiro, ó, triparada dura. Okay. Vamos ver o próximo. Quem é o próximo? O match. Vamos ver esse match.
Quem é agora o próximo? Eu, como filósofo, dou contra, porque aqui não dá para fazer reflexão. Não dá, que isso. Pois eu aqui, a pessoa está dormindo, eu acordo, ô fulano, olha aí. Né? Vivo falando isso. Porque até ia acrescentar na própria fatologia também, reciclagem consciencial imediata. Porque o fato de você estar aqui constantemente... Como é que você explica? Você acaba... Sim, eu sei do item 19. Só porque você elogiou o trio. O senhor não comentou uma vez que o ciclo de... Você sabe do item 19 o ciclo de 5 anos também, aquele ciclo que o senhor comentou, de certa forma, que em 5 anos da pessoa imersa, não seria? Sei, mas isso não tem nada a ver com a tertúlia. Na sinonímia tem que ser coisa da tertúlia, é técnica tertuliária. Agora veja, tem 35 técnicas aqui, todas são tertuliárias, tem mais alguma para a gente acrescentar. Mas agora na sinonímia não. Não na sinonímia. Eu estava pensando em colocar isso aí na ciclologia. O senhor tem uma parte lá embaixo, na página 9, ciclologia, né? É. Ali tem o ciclo anual, não poderia ter um ciclo de 5 anos, que nem o senhor... Sei, mas 5 tem um monte deles. Se você pegar, nós temos ciclologia, tem muitos dos verbetes. É só você olhar que tem. Tem muitos outros. Eu não posso estar repetindo todos eles no mesmo lugar. Aqui é técnica. A gente mostra aquilo que esteja mais aproximado daquele tema. Porque o senhor uma vez comentou que aos 5 anos de tertúlia, a pessoa muitas vezes já tem um certo nível de reciclagem. Né? E nós já estamos com 6, né? É que tem muita gente que chegou só faz 3 anos. 3 anos para cá incrementou mais. Daqui 2 anos a gente pode cobrar mais. Até lá eu tenho que... Valdo, aqui é mais técnica do debate, da maêutica, sei lá se... Pois é, lógico. Professor, sim. Aqui, sou eu. Eu queria que o senhor explicasse melhor essa questão, o hormônio, questão hormonal, a mulher, filhos. Eu não entendi muito bem quando o senhor fala assim, escuta, vocês entenderam bem? A mulher é que tem a maternagem. O pai tem a paternagem. A paternagem é menor. A da mulher é muito mais séria. Os hormônios da mulher são muito mais envolventes, porque quem dá a luz e quem faz a procriação realmente é ela. O homem só faz o fator desencadeante, mas o processo todo é dentro dela. E outra coisa, é literalmente dentro. Então o negócio é seríssimo. Agora veja, quando a mulher entra na maternagem, ela tem outros filhos, aquilo está envolvido no processo infantil da maternagem, e a maternidade, então, fica na ponta de tudo que ela faz. Agora, como houve um negócio com o filho lá, e o irmão está falando aquilo, que é o tio de quem morreu, é aquele. Então, o ideal seria ele voltar a ter contato com ela através dos filhos que ficaram, que esse é que representa aquele outro que morreu. E a maternagem dela, ela está achando ruim e brigou com o irmão, devido à maternagem, ao processo do bicho fêmea, que está danado da vida com o bicho irmão. O bicho, você está entendendo? Fraterno. Questão da leoa, tudo processo da loba, animal, né? É a loba. Loba, quando eles falam, porque é a mulher que é a tal, é a chamada poderosa. Tudo é besteira. O problema todo é o seguinte: a consciência que manda, maternagem, loba, poderosa, isso tudo é bobajada enorme, coisa de bicho. Você está entendendo? Mas a mulher se sente bem. É aquilo que eu falo. Por exemplo, vocês já viram uma mulher que é uma mãe que está com o filho no carrinho no supermercado. Olha o jeito dela andar no supermercado. É uma passarela, a princesa e a rainha do colo vão passar. E ai de você chegar perto daquele carro. Ela dirige o carro com muito mais precaução do que dirige o carro com o menino e o carrinho dentro. Pode olhar que é assim. Então, isso é a maternagem, você está entendendo como é que é? Então, o processo do rebento, que é o filho, é uma coisa muito séria, porque vamos dizer assim, o resumo, a síntese da própria vida para a mulher naquilo que ela faz. Você entendeu a maternagem? Quer dizer, a mulher, ela
passa bem mais tardiamente, a questão passando do cérebro abdominal para... Não, às vezes nem passa. Não? Por isso que dá assim do infantilismo, nem passa. Não. Ela fica no cérebro abdominal. Muito tempo. Não. É? Quem é que não conhece mulher aí que seja adulta que está no cérebro abdominal? Tem um monte, subcérebro. É um monte delas. Entendi. Eu queria fazer Por uma exemplo, outra... essas têm uma dificuldade danada de conviver conosco. Quando chega, quase sempre ela vai mudar. E tem umas que mudam brilhantemente, em alto nível. Não, agora de 63, 70 já tem. Já tem mulher. Você está atrasadinha. O negócio já tem. O negócio é mais sério. Pois é. Eu leio jornal todo dia. Agora, esse dia teve uma de 66, mais uma. Outra pergunta, professor, um pouco atrasada, mas é porque eu estava de acordo com o andar do microfone. É o seguinte, em relação ao macrosoma, ele ri. Essa estratificação, por exemplo, tem um soma, o macrosoma, quando se uma doença, por exemplo, 2 órgãos tão sérios, como realmente o coração e o pulmão, quando chega aí a culminância para o macrosoma, numa estratificação ou mesmo numa questão mais densa? Por que ocorre isso? O macrosoma ele vem como auxiliar sempre de uma amplificação, né? Não, vamos entender isso de uma maneira mais prática. Você sabe bem como é que age um computador, não sabe? Sim. O computador tem um CPU, que é o cérebro dele, tá certo? Agora, tem uma memória. Tem uma porção de macete que você pode mudar as peças ali dentro, que ele muda. Macrosoma é isso. Então, se você fizer uma orientação de tal maneira que a memória, ou o CPU que vai entrar, é superior àquele da média, medíocre, aquilo que é da mesma série dele, mesmo naipe, né? Você está fazendo, então, uma coisa que é o upgrade da máquina. Sim. O macrosoma é o upgrade da máquina humana. Agora, tem isso, sei lá quantos tipos, quantas categorias de alterações que tem, eu não sei. Entende? Eu já vi alguma coisa. Mas a alteração nele ocorre mais quando ocorre no psicossoma da pessoa, que é o orientador do corpo humano. Se ele vem com aquilo tudo alterado, a coisa altera depois aqui. Aquilo supera, ultrapassa a genética. Entendeu? Entendi. Então, por exemplo, não é tão difícil assim de explicar o macrosoma. Agora, é que o negócio é muito obscuro, porque milhões de anos que nós temos nessa vida por aqui, ninguém nunca mexeu nisso. Isso é uma coisa nova. No seu caso, o senhor tem macrosoma. Sim. Então, quando chegou a atingir esse órgão tão nobre que é o coração, porque o senhor extrapolou tudo, né? Até um certo ponto, né? A turma já tinha falado disso em os aparelhos, lá em Curitiba, que eu fiz com a junta médica, examinar, falar assim, seu coração não tem marca nenhuma, pelas coisas que nós temos aqui, que você tenha tido infarto. Isso tudo melhorou, deu alguma coisa. Houve uma regeneração. Agora, dessa vez não. Já tem máquina agora que vê direitinho. E eles viram onde é que tinha emenda. Como é que foi feito lá no coração. Realmente tem uma coisa. Agora, veja, eu nunca fiquei internado em hospital para fazer qualquer coisa. Nem dessa vez eu não fiquei, eu passei lá e saí no mesmo dia. Eu já estive internado. Uma semana de coma, quando eu tive um acidente, só. Eu nunca tive uma anestesia geral para nada disso. E eu sempre também evitei isso por causa da minha cabeça, né? Porque isso aí ia alterar meu processo parapsíquico. Professor, e o pulmão? Primeiro, o órgão mais nobre que se atinge é o coração e segundo o pulmão? Ou pode acontecer... primeiro é o cérebro. Não, eu estou falando do órgão segundo é o cerebelo, eu tô falando especificamente. Agora, depois é o coração, depois é o pulmão. Mas agora, para certas pessoas, o pulmão é mais sério que o coração. Ele vem primeiro, por causa da respiração sem parar. Por isso que quem fuma é o maior vício de imaginação, de burrice, burraldo e burrido. É o pior que tem. Eu sempre falei isso. Agora, eu sempre evitei lugar que o povo fumava. Sempre evitei boate, onde tinha muito cheiro mais doce de maconha. Nunca fui nesses lugares, sempre evitei cair fora. Eu já estive, por exemplo, em supermercado, que eu entrei assim e senti o cheiro da maconha. Eu caí fora na hora. Vamos para outro lugar, não fico aqui. Já fui em cinema, que estava aquele cheiro também de maconha. Não vou ficar aqui. Você está entendendo?
Porque se eu for usar se eu for usar esses medicamentos ou tóxicos que você queira, esses ingredientes, comigo tudo funciona demais. Isso vai me piorar tudo. Entendeu como é que é? Professor Valdo, é dentro ainda do macrosoma. Mas se uma pessoa tem tanta disposição para fazer as coisas, por que o macrosoma já não vem para aguentar a pessoa? Assim? Tem que ter o mérito, as consequências disso, o tipo da vida que a pessoa vai ter, a proexis dela, quais são as repercussões do passado, do presente, do futuro, em relação a tudo que ela está em torno dela. Isso aí, quem sabe, é evoluciólogo, a gente não sabe. Por exemplo, fosse minha conta, se eu fosse seguir o que é que eu desejaria, eu queria dar macrosoma para todo mundo. Se fosse possível, macrosoma de serenão. Mas veja, isso tudo é evolutivo. Você acha, se a gente der macrosoma aqui para a maioria, isso em vez de ajudar, vai piorar todo mundo. Não, mas eu penso assim, Não no pode. seu caso, né? São tão poucas as consins que querem ajudar, fazer assistência. Você estava lá se desdobrando para fazer um monte de coisa. Não daria para ter dado um upgrade no seu macrosoma, alguma coisa assim? Não, eles fizeram bem. Eles me chamaram a atenção aonde dói. Para falar comigo, teria que ser uma coisa assim, porque senão... Eu sou javali. Eu sou um javali. Tem que provar para mim. Tudo meu eu sou pior do que o Jó. Pior do que São Tomé. Pior do que Madeira. Entende? Meu negócio tem que... Prova para mim que eu topo, na hora. Então, no fundo... A hora que eles provarem, eu senti o negócio em mim, a melhor sensação foi essa, de a dor no coração. Não é fácil. Foi o princípio da descrença, né? Vamos testar o limite do quanto Mas para mim tem que ser assim. Agora, o que eu sempre peço é isso. Não converse comigo pela metade. Fala logo as coisas. Vamos direto aos finalmente. Nada de preâmbulo. E outra coisa, se eu não posso ter uma coisa inteira, esqueça. Eu não quero saber disso. O dia que eu merecer, ou precisar, ou tiver qualquer coisa que seja inteira, então passa para mim. Aí eu quero. Pensa bem que isso é um posicionamento lógico e cosmoético, se você for pensar. Não é uma coisa absurda nem irracional, o meu modo de ser. Agora, isso diz respeito a mim. Eu não sou assim com as outras pessoas. Você não vê eu querer que todo mundo aqui vai andar debaixo de um tacão ou de qualquer coisa. Agora, o javali sou eu. Agora, sou eu o único. Está entendendo? Essa não. Minha mulher, estamos assistindo você. Vou te contar, hein? Caso sério. Mas olha, eu queria contar uma coisa para vocês sobre isso aí. Ela está lá na Jamília. Houve um negócio já faz alguns dias, que a nossa amiga Mel, vocês sabem quem é Mel? A nossa cadela. Ela estava lá e houve uma coisa lá no portão, ela caiu fora e sumiu, foi para a rua, rueira. Foi fazer a rua, etc., dormir em banco de jardim, aquele negócio, né, da pessoa, né, assim, ficar debaixo do viaduto, não é isso? E a Graça, mais a Jamile, estava subindo pelas paredes, a Graça só faltou chorar. Não, mas a Graça foi lá vários dias para ver se ela voltava, andou, percorreu a pé para ver. Ninguém sabe disso, só eu e ela. Aí eu falei assim, Graça, tem um homem que chegou perto e levou para algum lugar, mas você sabe ela como é que é. Possivelmente elas não vão cuidar, ela não vai ficar. Agora, ó, vamos dar um jeito, eu vou jogar energia nisso. Então, várias vezes nós passamos de carro lá, eu estava olhando para ver como é que era o negócio. Aí apareceu, um dia desse, eu estava em casa, a chinesinha, que ela cuida muito dessas coisas, porque junto com a Rose Gardner, cuida do negócio da natureza. Eu falei assim, vem cá, dá um jeito aí, que a Mel, sabe o negócio da Maria Cândida? Sim. Maria Cândida, do meu avô? Eu falei assim, vem cá, faz uma da Maria Cândida, por favor. Pega ela e dá um jeito. Ela apareceu ontem. Está todo mundo em festa com a avó. Agora, ela voltou magra,
Você está entendendo? Não, voltou lá. Que está na Jamile. O negócio foi lá na Jamile. Não foi assim. Acabou a tertúlia ontem e o Loche falou assim para mim: você não está sabendo o que aconteceu com a Mel? Eu falei, não. Aí ele me contou. Aí eu saí e eu encontrei com a Graça lá na porta, que a Graça estava ligando. Aí a Graça, ai, amiga. Nessa hora o porteiro chama a Graça, já me fala, a Mel acabou de entrar. A Mel, que é a cachorrinha. Ninguém conseguia pegar a Mel, porque a Mel estava totalmente apavorada. Agora, desde o início eu falei que possivelmente ela vai voltar para o CAEC. Ela voltou magra, com bicharada, com ferida. Aí eu peguei ela e a Graça levou. Ela já estava doente. Ela estava com um processo de infecção lá. Ela voltou sozinha. Sozinha com a ajuda dos amparadores. O caso todo é o seguinte. A Graça nem pensou nisso. Ontem eu falei com ela, vamos agradecer a chinesinha, porque foi só falar com ela, foi um dia antes, no outro dia ela apareceu, já fazia vários dias que ela estava desaparecida. Não, Valdo, na hora que a Mel apareceu, agora, a Graça falou assim... A Graça só falava e cantava isso o dia inteiro por causa da Mel. Tem jeito. Possivelmente a Mel também está vendo. Que está lá com ela. O Valdo, na hora que apareceu, ela falou assim, a Graça falou assim... Se bem que o Valdo falou que ela ia voltar mesmo. Não, mas agora, veja, tem casos desses que às vezes não tem saída, não. Tem casos que às vezes a pessoa pega e leva o bichinho para outro lugar, para outra cidade, rouba, dá o jeito. Agora, ela é porque é uma cachorra uma cadela bem comum, né? No chão. Uma outra. Enviei uma pergunta para a tertúlia na semana passada. Enquanto minha pergunta era lida, eu percebi um esvaziamento da minha psicosfera, mantendo um padrão melhor. Esvaziamento, quer dizer que eu estava cheio. Gostaria de saber como se dá esse processo de descagem através das respostas dadas aos tertulianos. Isso é possível? Mas é lógico. Escuta, nós já explicamos isso aqui muitas vezes. O problema todo na Terra e na vida da gente é o rapport, é o contato, a afinidade que a pessoa tem com as coisas, para fazer assimilação e desassimilação. Agora, ó, energia e consciência não precisa nem de tempo, nem de espaço. Eu estou aqui, falo no Japão, a força do processo de energia é o mesmo que eu falar aqui, por exemplo, aqui para o Everton, aqui na minha frente, aí, ó, 2 metros de distância. Tudo é a mesma coisa. Então, examina bem como é que é isso. Agora, o processo todo é a pessoa se predispor para fazer assimilação e desassimilação. Assimilar com a gente e desassimilar com qualquer coisa negativa que tem em torno. Esse é que é o caminho aí. Possivelmente é o que aconteceu com você aí, nesse caso. De modo que o problema é estudar a assimilação, chama assim, assimilação simpática. Diz assim, desassimilação simpática. O estado vibracional, e entrar e fazer o rapport. Rapport é essa afinidade, esse contato. A coisa séria é isso. Agora aqui, alguns biólogos de renome sustentam que a teoria da evolução proposta por Darwin seria elitista e preconceituosa. Qual a sua opinião? Essa teoria se aplica à teoria da evolução da consciência? Não. A gente chancela tudo, nós somos muito mais do que macaco. Ó, eu faço assim, ó, e engulo. Eu acabei com uma porção de bactéria. Isso aqui faz parte do meu ecossistema consciencial. Ecossistema, particular, individual. Você que está aí me ouvindo e eu que estou aqui, cada um de nós tem no mínimo, pelos cálculos hoje da ciência convencional, 9 bilhões de bactérias no corpo, em torno do corpo. Sai dessa. Então, isso tudo é verdade. A meu ver, para mim é uma verdade relativa de ponta. Não tem coisa melhor do que isso, não. Então, essa teoria da evoluciologia de Darwin, a maioria dos casos que ela tem, a parte básica, eu assino embaixo. Agora, essa besteirada da teoria que eles falam aí, que é elitista preconceituosa, isso é criacionismo, besteirada de religião. Olha, esqueça a religião, que religião é uma besteirada danada. As pessoas imaginam, têm uma fantasia, arranja aquilo e cria uma ciência, que é a chamada teologia disso. Essa ciência é fajuta. Não existe isso, ela não tem lógica. Ela é baseada em dogma. Ela é uma verdade absoluta que foi imposta. Não pode, não existe verdade absoluta.
Tudo é uma coisa relativa, dura pouco. Toda hipótese, toda teoria, ela tem que ser falseada para aquilo desenvolver, aquilo tem que evoluir. Então, por exemplo, a teoria de Darwin, até o momento, é a que explica tudo, mas ela precisa de muito mais coisa ainda para chancelar certas coisas, para ampliar, para aprofundar os dados dela. Agora, isso de dizer que ela é elitista e preconceituosa, isso é a vovozinha. É besteirada, enorme, bobagem, é como eu estou falando. Mas fala lá, Iriel. Falando? Tá. Voltando um pouco ao assunto do macrosoma, certa vez você colocou que queria ter um macrosoma que fosse mais regenerativo. Eu acho que o meu já tem algum tom disso, porque é muito estranho o meu negócio, por exemplo, não só com respeito a mim, mas a outras pessoas, que eu já vi a situação, mas o problema, por exemplo, do meu acidente, eu jogar 14 remédios fora, não tomar aquilo e mandar eles vir uma semana depois. E eles vêm, tudo meu está consolidado, tudo arrumado, sendo que eu estava só em casa, comendo normalmente, sem sair da cama, uma semana, com tudo. Tinha 56 escoriações do corpo. Olha, eu estou cheio de marca do acidente até hoje, está cheio de cicatriz, tudo quanto é lado. Mas eu estou colocando que é um tom, ou seja, ainda não é ainda. Não. Então existe alguma coisa que pode ser. Esse meu é de pé de chinelo, de pobre, de despossuído, de desvalido, de vegetal. Ainda não é o bom. Mas eu desejaria assim, você está entendendo? Então, tem gente que regenera essas coisas com mais facilidade. Esse que seria maior não tem na classificação de macrosoma que foi colocado no verbete. Não, mas eu também nunca estudei muito a situação. Não. Eu dou só uma coisa, porque macrosoma é uma coisa ainda muito obscura. Por exemplo, eu nunca falei aqui, mas já falei daquele meu amigo, não é meu amigo, mas é amigo do meu pai, que era um médico que foi para Monte Carmelo, e ele morava assim no sobrado. Eu só conheci a casa dele, porque uma vez eu fui lá e ele me deu uns brinquedos que estavam no pátio. Nunca mais pude esquecer o cara. Mas ele estava lá sozinho, e a situação era precária, e naquela ocasião quase não tinha médico no interior, era muito difícil. Esse aí foi um dos primeiros que apareceu lá. Ele então viu que estava com um apendicite aguda. Ele então o que fez? Ele mesmo anestesiou ele mesmo fez o apendicite, arrumou tudo, por ele. Entende? Ele fez a cirurgia. Isso lá em Monte Carmelo. Agora, o que é que se passa? Todo mundo sabe disso, todo mundo já sabia dessa história. Isso foi na década de 30. Agora, o que é que se passa com esse cara? O que você sugere? Será que esse cara tinha um macrosoma? Isso sim é que eu acho que é machão. Não é machão lá do seu estado, não. Machão é esse cara que fez uma coisa dessa. Agora, a hora que a hora que o Sakurai vira para mim e fala assim, ó, eu já fiz aqui em você. Aqui está o espelho, eu estou aqui, a enfermeira está aí. Agora você faz aqui e tira essa ruga. E eu mesmo fiz tudo em mim, no espelho, injetei, acertei as coisas todas, vi. Você está aprovado. Isso é o Sakurai. Falei assim, viva o homem de Monte Carmelo, ó, fui na sua linha. Só que foi só injeção, né? Injeção qualquer um dá. Agora, eram várias injeções no lugar. Pois é, né? Mas agora, você está entendendo então? Por exemplo, esse cara, como é que ele era? Esse eu sempre tive vontade depois de encontrar, mas ele nunca mais morou lá em Monte Carmelo, nem sei o que aconteceu com ele. Agora, ele deixou o rastro dele na cidade. Todo mundo falava desse homem. O meu pai sempre contava porque era amigo dele. Ele sabe da história. Quando ele fez, o povo foi lá visitá-lo, tudo isso. Ele ficou em cama até o negócio passar. Ele mesmo fez tudo bonitinho, sem problema nenhum. Por exemplo, Sr. Waldo, o propósito da pessoa ter um macrosoma, isso pode levar anos. Como que acontece isso? Não, o problema do caso todo é o seguinte. Macrosoma, de modo geral, visa alguma coisa que a pessoa vai fazer na vida dela. A maioria dos macrossomas que tem, esses que são mais avançados, que não são apenas de bicho,
Você está entendendo? É um problema de PROEX. E é assistencial. Então, por exemplo, desse povo todo que eu já vi que tem macrosoma assim, secundária, que não seja de curso intermissivo, por exemplo, o Chico Xavier tinha. Agora, eu já vi também, tem esportista que também tem macrosoma. Pois é, a gente desconfia. Mas agora, nada disso foi estudado profundamente, precisava. O do Chico, não. Do Chico eu estudei, eu vi isso tudo. E era real. Entende? E outra coisa, a maior prova foi isso. Tudo que eu falei que ia acontecer devido ao macrosoma dele, aconteceu. Você sabe que o Chico tinha um olho só, né? Sim. Agora, professor Valdo, e ele assim... tinha muito medo do outro olho piorar. Eu falei assim, você não vai piorar, você vai aguentar isso aí. Eu mesmo pingava remédio nele enquanto estive com ele, tinha que colocar. E outra coisa, tudo na base de cortisona e outras coisas bravas na ocasião. E era aquele centro lá, oftalmológico de Belo Horizonte, que o doutor lá, era tudo amigo dele. Hilton Rocha, amigão de casa. Professor Valdo, só mais uma dúvida assim. No caso, na tua ressoma, você já sabia que ia ter macrosoma, certo? Já. E aí, por exemplo, assim, mesmo assim, o senhor não tinha a noção de quanto poderia usar desse macrosoma? Sabia alguma coisa, mas você sabe, quando você está aqui, a coisa muda de figura. Eu estou me sentindo com a corda toda. Céu de brigadeiro, mar de almirante, nadando de braçada, com um monte de coisa para fazer, eu quero fazer. Outra coisa, com 20 e poucos anos, você já viu. E eu sempre fui de uma gana terrível nas coisas que eu faço. Todo mundo me conhecia, sabe disso. A maioria das coisas eu já era assim, rapaz. Eu marcava um negócio para ler. Tantos livros desses. Marcava o dia que ia acabar. Geralmente, metade do tempo eu já tinha acabado, com tudo anotado. Entendeu? Minhas coisas sempre foram assim. Quando eu quero um negócio, sai de baixo. Agora, eu tenho uma facilidade enorme de me concentrar nas coisas. Eu me concentro nas energias, eu me concentro no parapsiquismo, eu me concentro no que eu leio, eu me concentro na atenção de alguma coisa. Eu sou capaz de fazer a confluência de tudo que eu tenho nisso. Entende? Então foi por isso. Eu achava, então, que o meu corpo ia aguentar mais. Vai aguentar mais. E outra coisa, eu não estava me sentindo mal em nada. Eu trabalhava demais, mas não estava reclamando de nada. Sim. Me deu infarto justamente numa condição dessa. Estava com a corda toda. Entende? Entendi. Não, e outra coisa é o seguinte, é um esbrego, né? Você levou um trompaço pela frente. A hora que eu vi, bola, não tem jeito, eu sei que é infarto, eu estou com infarto mesmo. Mas como é que isso aconteceu? Bolas, como é que é isso? Eu comecei a lembrar, na minha família, quem é que já teve infarto? Não tinha ninguém assim que eu lembrava. Mas hipertensão, tem a minha mãe. Ixi, então é capaz de eu ficar com hipertensão agora. Vai dar foi batata, aconteceu mesmo. E era muito estranho, porque hipertensão, logo eu que era 12/8, o negócio começou a dar 16 de cara. Era uma loucura aquilo para mim. Eu com 16, você está entendendo como é que é? Aí o povo tudo via aquilo e falava assim, você não dura muito desse jeito aqui. E outra coisa, devido à minha mãe, poderia ser um processo de herança que tivesse piorado o caso, você sabe como é que é, né? Os professores, então, falaram tudo isso para mim. Falaram assim, olha, vamos ponderar aqui as hipóteses. Tudo isso. Mas fala aí, chefe. Acabou a bateria? Qual a relação que o senhor colocou no laboratório de biologia? O senhor deu ênfase no laboratório da pensinologia. Então, a técnica tertuliária, ela induz a reflexão? Qual é o paralelo que o senhor fez com o laboratório da pensinologia? O laboratório? Está na laboratoriologia, o senhor colocou o laboratório da pensenologia. Como a referência não, desse a pensenologia é a base do processo do pensene. Pensene é a base da vida. Certo. Entra tudo que nós estamos estudando aqui. Tudo aqui é pensenologia. Foi isso. Foi isso. A intenção é essa, eu acho que é o mais abrangente. Agora, tem outros laboratórios para colocar. Tem uma porção deles que eu coloquei 4, 5 laboratórios. Esse aqui não. Eu coloquei só isso aí para a pessoa Então, pensar. aqui o foco da tertúlia sempre está girando em torno dos pensenes. Sempre é pensene, observe. Agora, ó, neopensene, nexopensene, ortopensene. Estou te falando os 3 principais que eu uso mais. São esses.
ortopensene, neopensene, nexopensene. E a neopensenidade, nexopensenidade, ortopensenidade. É o que interessa. Tem lógica, não tem? Tem. Pois é. Professor Valdo, em termos de coragem, foi mais corajoso esse médico que se operou ou aquele homem que enfiou a mão lá num negócio que tinha o vespeiro, alguma coisa? Não, médico. Aquele homem enfiou a mão porque não viu nada. Não, e aí ele cortou o braço. Sei, mas agora veja, aquilo ali ele era bruto, né? O médico não, ele era um técnico. Ele sabia o que estava fazendo. Então ele sabia do alcance, porque... Agora eu não entendi. Agora o homem lá não, ele foi na bruta, cortou a mão. Eu não entendi por que esse médico talvez tivesse macrossoma. Não, me dá vontade de pensar pelo seguinte, uma pessoa resoluta dessa, ele devia ser fora de série, né? Como personalidade. Eu não estudei. O meu pai admirava muito esse médico, entende? Ele falava de vez em quando nele. Eu desejaria conhecer essa personalidade. Esse aí é... Agora, o caso do homem lá também, aquele lá era uma pessoa para a gente fazer uma entrevista com ele, né? Sim. Eu desejaria. Tá. Uma outra condição assim, ó. Como que a gente poderia otimizar mais as rotinas através de uma reflexão no sentido de pensar como operacionalizar tudo de uma forma mais eficiente? A primeira coisa é pensar só no mesmo assunto o tempo todo, durante muitas horas. Agora, ó, quando você pensa nesse mesmo assunto, você começa pela teoria e entra na praticidade. Depois você entra na técnica que vai aplicar aquilo. E aí estabelecer tudo que você vai fazer com aquilo. Com isso, você vai fazer o desenvolvimento da ideia que você percebeu na sua reflexão. Às vezes, é o que eu faço. Por exemplo, hoje eu cheguei que seria bom eu fazer um verbete, foi que eu dei aqui para ele ali, ó, isso eu não tenho parte nenhuma, nunca falei disso aqui. Eu vou usar uma palavra que eu nunca usei aqui. O que é que vai ser o verbete? Rebarbarização da humanidade. Eu quero escrever sobre isso. A Gestapo, o nazismo, a máfia. Você está entendendo? É a rebarbarização. Agora, veja, muita coisa eu já falei, mas, por exemplo, eu não usei esse termo. No Homo sapiens urbanizado, no Homo sapiens pacífico. Agora, eu quero expor isso aí com calma. Agora, já teve gente que já usou essa expressão. Eu nunca cheguei a colocar. Entende? Então, veja. O que é que eu vou fazer? Eu sento no lugar e penso nisso. Rebarbarização da humanidade. O que eu vou escrever? Eu arranjo tudo na minha cabeça. Eu já tenho, daí a pouco eu estou com o verbete todo na minha cabeça. 3, 4, 5 páginas. Você está entendendo? Do jeito que é. Agora, hoje, para mim, isso está muito mais fácil, porque eu já tenho tudo maceteado, né? Já tem todas as fórmulas, todas as coisas. Tem aquela, sabe, a base. Se uma coisa vai muito devagar, é porque faltou reflexão, não é? Porque se tiver reflexão... Quase sempre, porque a pessoa tinha que ter colocado um molho, por isso que foi devagar. Tem molho que só aparece quando a pessoa reflete, faz reflexão. Porque é uma ideia nova que tem que ser incluída. É uma coisa nova, é algo mais, é o upgrade. Entende? Então isso aí às vezes precisa. Você entendeu, né? A situação até aí. Vamos ver a relação aí, novamente, da questão do macrossoma. O macrossoma está ligado diretamente à questão da paragenética, está ligado à proex. No seu caso, você acha que a macrossomática, trabalho mais na paragenética, foi no paracérebro, não? Todos eles são do paracérebro para o cérebro. Agora, veja, primeiro, mas depois vai mexer naquilo que a pessoa precisa. Por exemplo, no caso do Chico, era suprarrenálico, então mexeu no processo suprarrenálico dele. Alguma coisa teve ali diferente, que a gente via direitinho, que ele parecia com algumas pessoas da família, mas ele era diferente.
tinha uma porção de condições. Certo. E a capacidade dele, certas coisas que ele tinha, o problema da resistência que ele tinha em certas coisas, aquilo era impressionante. E eu conheci, você pensa bem, eu conheci o Chico quando eu era praticamente dentista, estava terminando meu curso de odontologia e entrei na medicina. Eu fiz meu curso todo conhecendo ele e sabendo. Então, eu estudava uma coisa e estudava outra com ele. Você está entendendo? Para ver as reações dele. Porque aquilo era uma, vamos dizer assim, uma cobaia nova que eu estava na minha vida. Então, eu estudei muito os processos dele para ver como é que era, para ver se ajudava, né? A situação em crise, aquele troço dele. Então, eu vi isso direitinho. Agora, no caso dele, é um macrossoma desse que a gente podia chamar primário. Não é dos mais avançados, não. De modo algum. Agora, por exemplo, pensa bem, Hernândio, um macrossoma que atinja o processo de parapsiquismo da pessoa. Não é o caso dele. Ectoplasmia mais direta. Então, pensa só nisso. Como é que fica? Eu não sei até onde vai isso. Agora, por exemplo, vamos pensar agora outra hipótese. Vamos supor que um serenão desses bem avançados, ele tem isso tudo e domina e conhece e ele mesmo faz. Como é que fica? Então, a primeira coisa que eu acho, o macrossoma talvez seja a primeira luz que existe para uma consciência começar a pensar na saída da série X. É a primeira luz que apareceu mostrando, ó, um dia você vai deixar isso tudo. Entendeu? Não tem lógica? Pensa. Agora, eu vi isso muito cedo. Agora, o pior da história, esse aí foi um dos temas piores que eu tive na minha vida. Que eu vi isso tudo, ia conversar com todo mundo e só me davam fora, me davam contra de tudo que eu falava, uma loucura. E eu vendo as coisas e sentindo aquilo comigo. Terrível negócio. Não era fácil. É porque isso diz diretamente uma coisa que 100% de parafisiologia, né? Mas agora, veja, eu conversava depois com médicos, com a situação toda, mas não adiantava nada. O que me falaram sobre isso, as ideias que eles colocavam, o que me assacaram contra mim, a partir disso não está no gibi. Agora, o que é a melhor da história? Eles metiam o pau aqui, me xingavam, quase acabavam comigo. Eu saía, os amparadores estavam comigo, me davam aqueles banhos de energia, a coisa toda, como se fosse um negócio para consolar, você está entendendo? Aí eu, não tem nada, vamos em frente, vamos ver o que dá. Não é fácil. Agora, eu acho que o macrossoma é uma coisa arrebatadora do ponto de vista de pesquisa. O que tem atrás disso? Um dia vão aparecer os colegas para trabalhar com isso, igual que tem esses físicos que estão estudando o colisor. Então, vamos estudar o macrossoma, a macrossomatologia. Isso aí vai ser o máximo. Fazer um levantamento, porque isso aí precisa de muita coisa para ser feita. Principalmente para localizar quem tem. Agora, vai chegar em um ponto que eles vão descobrir uma série de tipos de categorias de macrossoma. Aí vai ficar mais fácil. As primeiras descobertas sobre isso já vão dar muito incentivo para fazer as outras. Eu acho, sempre achei. Agora, nunca desejei entrar nisso, não. Por exemplo, no timo, eu ainda quis que gente fosse estudar, aquela coisa toda. Mas macrossoma, eu falei, não, esse eu tiro o cavalo da chuva, porque isso aí precisa de muita coisa, não adianta. E outra coisa, para estudar macrossoma, eu acho que tem que ser gente que entenda bem de parapsiquismo. Não vai entender nada. É jogar a conversa fora, é chover no molhado, isso não resolve. Professor? Sim. O senhor falou que o Chico Xavier teve macrossoma, mas na área somática, né? Existe macrossoma somático, ou energossomático, ou psicossomático e mental-somático? Não, existe aquilo que predomina. O que é que predomina na pessoa? Ah, tá. Por exemplo, no meu caso, eu tenho uma conotação de mental-soma que o Chico Xavier não tem. Ah, tá. A minha é pequena, mas eu questão tenho. de predominância. Porque senão, ele jamais ia continuar com a vida que ele teve. Aqui, se ele chegasse no meu nível para entender o que eu tenho, ele não teria entusiasmo de fazer o que ele fazia. Então foi ótimo ele não ter, porque senão ele não faria, nem aquilo. Nesse caso, um macrossoma de um serenão deve ser holossomático, né? Completa um... E mais alguma coisa que ele não sabe.
Eu não sei, por isso que eu estou falando. Psíquico também. Já não sabe onde é que vai isso. Eu não sei exatamente. É bastante interessante esse assunto. Considerando que o macrosoma ele gera uma alteração genética, a gente pode pensar que poderia ter uma transmissão também, caso a pessoa tenha um filho, passar essa genética para os filhos? Existe isso. Ele é feito igual o paramicrochip. Agora, o paramicrochip só tem uma coisa, ele é mais fácil. O macrosoma é uma coisa mais ampla, e tem que mexer com mais órgãos e sistemas que mexem do paracérebro, pega o psicossoma que é o organizador do corpo humano dentro da genética, vai alterar. Mas ele mexe agora, com a genética o paramicrochip, ele é muito específico. Agora, o outro microsoma, não, ele exige mais coisa, vai mexer num monte de coisa no corpo. O senhor já disse também que o serenão ele teria mexido com a genética da humanidade, né? E teria aperfeiçoado essa nossa genética. Né? Até que ponto o macrosoma também não seria Não, ele não vai pôr isso. O povo aqui não está sabendo nem mexer com o cérebro. Agora que eles estão descobrindo que existe cérebro. Mas ela vai Você sabe que não faz muito tempo todo mundo achava que era o coração que dominava a pessoa, não era o cérebro. Pensa nisso. Mas é muito atrasado. Nesse caso, ele vai potencializar um atributo que a própria consciência tem, né? Porque também não vai dar para você chegar e... Não dá para fazer e refazer uma consciência, dar uma nova consciência. Não existe isso. Pega daquilo que tem, um suplemento, um extra, é um upgrade, é um plus, sabe? Um algo mais que vai ser posto. É um suplemento. É que a dúvida é o seguinte... É o pós-fácil. Um excelente piloto com carro maceteado. Pós-escrito. Entende? É que se ele mexe com o DNA e o DNA do pai passa para o filho de alguma forma, a Sim, ideia mas seria essa. O DNA não tem nada a ver com isso, isso aí é superior. Tem muito mais coisa atrás do DNA. Entende? Você tem que ver o processo de parapsiquismo, você vai entender isso depois. É que a estrutura intraconsciencial não é passada geneticamente para o outro. Genética é coisa de bicho, é biologia. O povo está mexendo tudo na parte de bicho. É igual o colisor, está mexendo na matéria. Agora, tudo isso vai ajudar. É por aí que a gente vai chegar lá. Tá certo? Agora, o problema, o maior erro que tem é o gap entre a gente e os físicos e os materialistas. Agora, veja, mas a culpa não é deles e a culpa não é nossa. Isso existe. Se você está num lugar, você descobriu uma coisa que os outros não descobriram, e você sabe usar aquilo, e você é mais feliz com aquilo, você não tem nada a ver com os outros. Você já pensou? Eu descobri que eu tenho parapsiquismo, mas a girafa não tem, pronto, eu não vou usar, eu vou esperar a girafa crescer para ficar no meu nível, para eu poder usar. Eu não vou fazer isso. Você está entendendo bem como é que é? Então, o caso aí, esse gap entre a gente que já sabe, já admite o processo de parapsiquismo, e aqueles outros que são tudo casca grossa, madeira e, vamos dizer, haste de árvore, você está entendendo? Essa diferença que é o ruim aqui. Isso piora eles. Entendeu? Não piora a gente, mas piora eles. Para nós não, nós melhoramos, mas fica muito chato. Eu desejaria era preencher esse gap. Essa brecha que tem entre a gente e eles. Vai fazer o quê? Eu era muito ingênuo. Em vidas anteriores eu tentei fazer isso. Me mataram. Agora aqui. Sempre assisti a muita televisão e fico muito tempo na internet. Estou tentando parar e desviar a minha atenção para coisas mais evoluídas, mas não consigo, mesmo sabendo que esse comportamento é atrasado. Existe alguma postura que eu possa aplicar que melhore esse processo? Sim, uma coisa muito simples, você vai fazer agora, nesse instante. Vai pegar a sua televisão, quebra, joga pela janela para quebrar tudo. Pega o seu computador, faz a mesma coisa, você vai resolver isso na hora. Vocês querem que alguém aí tem alguma técnica melhor do que essa? Tem? É assim que nós somos. Se fosse comigo, era isso que eu ia fazer. É esse que é o javali que eu falei. Não se brinca. Outra coisa, não estou fazendo mal para ninguém. Se ele fizer isso, é uma coisa dele. A televisão é dele, o computador é dele. Acabou. Agora, outra coisa. Não dê golpe. Senão ele vai jogar o desktop fora e vai ficar com o laptop. Não, senhor. Tem que julgar tudo. Se o negócio continuar, joga o celular junto. Queima tudo. Agora, ó, uma boa coisa é uma marreta. Marreta é uma grande coisa. Gente, o cara está
escravizado, eu não estou falando o nome da pessoa. Se ele está escravizado, aí ele tem que fazer uma cirurgia. Isso que eu estou falando é que chama impactoterapia. É a cirurgia. Se ele não fizer isso, por quê? A gente poderia explicar mais para ele. Olha, meu amigo, você é um escravo da matéria. Entende? A matéria, o carbono, o elétron, né? Está mandando em você. Já pensou o ferro, o zinco, né? Está mandando nele. É superior. Você hoje está com a síndrome da abstinência. Que isso é a síndrome da abstinência que ele tem. Síndrome da abstinência da televisão, síndrome da abstinência do computador. Agora veja, acaba com isso. Outra coisa, não vai recorrer ao vizinho. Olha lá, hein? Nem a lan house. Nada disso. Abra o olho. Toma vergonha na cara perante você mesmo. Agora, uma boa coisa, antes de fazer isso, você chega no espelho. Olha bem o seu rosto e vê como é que é. Encare você. Isso é que chama encarar a própria pessoa. Confronte você. Fala assim, ó, meu amigo, eu vou acabar com o seu problema, tá? Nesse instante. Escuta o barulho. Agora aqui. Tenho muita dificuldade para fazer desassimilação. Percebo as energias, mas me sinto ameaçada pelas consciências e fico travada. Como posso superar esse processo? Insistindo, não tem outra saída não, é você mesmo, não tem jeito. Mexe com o estado vibracional, insista, desassimile. Vai mexendo que você consegue. Você querendo, faz a experiência aí. Será que ela está? Eu não sei se ela está escutando, porque senão era o caso de mostrar daqui para lá, que ela ia sentir. A gente mexe daqui. Pois é. Não, mas o problema é eu fazer agora, enquanto a gente está aqui. Do jeito que eu já fiz na televisão. Eu estou repetindo aqui as coisas que eu já fiz em programa de televisão. Agora, quem é que está com o microfone? Pode falar. Uma pergunta eu queria fazer sobre paragenética, que é uma dúvida que eu sempre tenho. Se ela seria multiexistencial também, ela é uma genética que eu trago de outras vidas? Não. Totalmente. Ela é, então, multidimensional e ela multiexistencial. Ela é holobiográfica, multivida, você está entendendo? Holossomática, tudo que você tiver. Põe os holos em tudo que você pensar que tem. Então, é isso. Está correto. É isso. Outra coisa, o outro nome que tem para genética, eu não sei se você já viu, é retrogenética. Ah, ok. É o nome que ela tem. Eu uso a retrogenética para expor para certas pessoas justamente o processo dos evos, quer dizer, dos milênios. Entende? É isso. Então está correto dizer que ela é ela também multiexistencial. Retrogenética, põe isso que acabou. Reto quer dizer do passado. Tá. E o senhor estava falando dos gaps, né, entre os diferentes níveis de evolução. Sim. O senhor consideraria, por exemplo, que esses gaps eles podem ser preenchidos pela criação de espaços de aprendizagem, tipo CAEC, as escolas? Tudo é devagar. Bem devagar, né? Não mas dá para fazer ambiente. Da lesma um jaguar. Não dá para fazer do jaguar uma consréu. Sim. Não dá para fazer de uma consréu um serenão. Sim. Entendeu? Mas a criação... Outra coisa, não dá para fazer do ipê amarelo, que eu adoro tanto, ele virar um cachorro. Não dá. Mas, tipo assim, ó, o fato da escola hoje ser para todos, né? Coisa que no passado ela não era. Isso não vai provocar Não é bem para todos. Eu ainda não acho que ela ela não é porque tem muita mas já, evasão, hoje está melhor. Já está melhor. mais socializada. Até a década de 70 não tinha escola para todos. Mas Hoje em dia, pelo menos, as pessoas vão e ler reprovam. o nosso amigo Adorno. Sim, eu li o Adorno. Eu sei, a escola exclui, agora, com certeza. Começa a ler Confúcio. Foi aí que começou a escola para valer, essa escola moderna. Sim, mas eu tô perguntando o seguinte, eu estou falando de espaço, né? Porque muita gente que vai para a escola reprova, evade, espaço não adianta nada. Mas a questão aqui de o ter espaço escola... único que presta é o espaço consciencial, aquilo que a pessoa pensa. Micro-universo consciencial, é esse que manda. O resto do espaço, tudo isso é besteira. Uma pessoa hoje, ela às vezes pode aprender muito mais em casa sem precisar de ir à escola, tudo através de computador. Depende dela. Agora, o problema é a cabeça dela. Se ela está predisposta, se ela tem abertismo consciencial, se ela tem motivação para o processo da neofilia, se ela quer coisa nova, se ela quer acrescentar, se enriquecer, caminhar, evoluir, desenvolver,
Isso é que manda. Então, a escola para todos não vai gerar um Isso é upgrade na bobagem, evolução da isso é humanidade. besteira, não é por aí. Não. Agora, a escola é o seguinte, tem que dar de acordo com aquilo que a pessoa precisa. Tem gente que precisa de casa, tem outro que precisa de um aparelho, tem outro que precisa da ideia, tem outro que precisa de uma turma, tem outro que precisa sozinho. Tem gente que estuda melhor sozinho, tem outros que são em grupo. A mesma coisa. Praticar esporte é a mesma coisa. Tem gente que não consegue fazer ginástica sozinho, nem vê na televisão. Ele tem que ter uma plateia junto com ele ou alguém, para ele contar piada, ele saber como é que é. Isso é a consciência gregária dele é muito forte. E aquilo inibe, não deixa de funcionar direito. Agora, a consciência gregária é uma coisa boa. Mas nesse caso aí, ainda é muito primária. Você está entendendo? Então você vai ver aquela pessoa que tem curso superior, que é fora de série, uma personalidade singular na sociedade. E ele chega e escreve no livro dele de autobiografia: ó, eu não consigo, por exemplo, fazer ginástica sozinho. Por isso que eu tenho, no mínimo, que jogar tênis. Tem que ter alguém comigo, eu tenho que ter uma plateia. Senão eu não aguento fazer a ginástica. Eu nunca fui assim. Eu sou capaz de fazer tudo por mim. A ginástica calistênica antiga, aquelas antigas do Charles Atlas, andar na esteira sozinho, sem ninguém ver, sem ninguém saber que eu estou andando, a não ser quando eu ponho música que fica alto, faz muito barulho, aí o povo escuta. Você está entendendo? Agora, essas pessoas, elas são mais fraquinhas, né? Do ponto de vista da sociabilidade. Que a coisa mais séria não é mostrar a sociabilidade de convívio, é você saber viver de acordo com a circunstância que a vida exige. Isso é muito mais sério. Então, a escola, vamos devagar com isso. Espaço, não há coisa tão importante assim, não. O problema é aqui, ó, interno. Tem lógica? Pensa bem, pondera sobre isso. De onde vem a inspiração para o senhor criar as tertúlias? Em pesquisa descobri que Vicêncio Juan de Lastanossa promovia tertúlia em sua época, sim. Mas a tertúlia eu também já promovia antes. Outra coisa, o nosso amigo Sócrates já fazia isso, tá? É bom ver. Agora, antes do Sócrates já existia isso. O dia que aquele pai arranjou 5 filhos, o dia que ele teve que reunir os filhos para falar as verdades, ele começou a fazer tertúlia. Deve ter sido assim que começou a tertúlia. Trabalho com atividade física há 14 anos. Boa parte dos alunos que se aproximam são deficientes físicos. Atualmente ajudo, através da atividade física, uma pessoa que deseja sair da depressão. O meio que estou inserido pode ser um indicativo de PROEX? Existe amparo de função para a atividade que existe? Mas totalmente, perfeitamente. Agora, a única coisa que tem, que é uma pergunta cretina, é o seguinte: o urubo observa bem qual é o seu objetivo, qual é a sua intenção e quais são os resultados que estão acontecendo. Isso tem que acontecer de uma maneira boa. O que adianta se você começar a dar uma ginástica aí para o cara virar boxer? Aí você está errado e ele também. Não é por aí. Eu acho que por aí dá uma síntese, né, para ele. Eu não entendi o que você disse sobre a relação do macrosoma do Chico Xavier e o problema nos olhos dele. Poderia esclarecer? Sim. Chico Xavier era o seguinte: ele só tinha um olho, e o outro olho queria passar os negócios, segundo lá o hospital, que era o maior do Brasil na ocasião, e o médico era até muito amigo dele lá, um dos maiores médicos que o Brasil já teve. Agora, o que se passa? A gente tinha que acertar aquilo ali, porque ele tinha que ter o olho para funcionar melhor, dentro daquilo ele gostava de ler, gostava de ver as coisas. Como é que ia ser a situação? Era uma coisa difícil para ele. Agora, junto com isso, ele tinha um macrosoma, mas para manter essa condição dele. Eu acho que tudo aquilo que ele teve foi devido ao macrosoma, que eu classifiquei como sendo suprarrenário, que ele era totalmente suprarrenário. Ele era uma pessoa macroesplâncnico. Macro quer dizer grande, esplânquico quer dizer das vísceras. Então as vísceras dele, tudo era grandona, muito maior do que as minhas, possivelmente maior do que as suas. Então tudo dele era grandão, achatado, grande. E ele era pícnico, ou seja, ele era retaco. Ele era baixo, tipo barrica, tudo fortão, grande, achatado. Ele não era nordestino, nem cabeça chata, não. Não é isso que eu estou falando, não. É o corpo que era assim. Ele é bem suprarrenário. Agora, outra característica dele. Ele tinha uma pele forte de mulato, porque ele era mais mulato. Ele era mais para preto que para branco.
E outra coisa, ele era hipertricótico. Ó, eu sou cabeludo, ele era muito mais do que eu. Corpo todo. Então, isso é a hipertricose. Isso também diz respeito ao problema suprarrenal. Agora, se você quer entender isso, veja lá na fisiologia o que são as glândulas suprarrenais. O povão, de modo geral, não sabe nada sobre suprarrenal. Existe até médico que não sabe nada sobre suprarrenal. É um dos negócios mais sérios que tem. São as glândulas à toa que ficam em cima do processo dos riscos. Não é verdade? Não é das coisas mais obscuras que tem por aí? E, no entanto, é um negócio seríssimo que o povo deve estudar mais. Você também não acha? Então, do ponto de vista de hormônio, do ponto de vista glandular, nesse processo todo é preciso estudar e ver como é que é. Se você for estudar a parte suprarrenal, você vai começar a entender o que é que eu quero dizer com isso. E outra coisa, eu deixei o Chico e falei com ele, ó, você vai viver igual seu pai. Seu pai viveu 86 anos, mas não tinha a lucidez que o Chico tinha. E nem trabalhava intelectualmente do jeito que o Chico fazia. Então eu falei com ele, você vai viver mais do que seu pai. Agora, siga a sua vida dentro desse ritmo e dentro dessa rotina regular que você tem, que você vai chegar lá. Porque ele tinha um certo medo de morrer. Ele queria chegar naquilo que ele veio para fazer, que ele achava que tinha que fazer, que era o processo dos livros. Agora, veja, tudo aconteceu do jeito que eu falei. O pai dele morreu com 86 anos, ele morreu com 92. E eu expliquei tudo. O seu macrossoma vai sustentar a sua vida. Pode estar certo disso, que vai acontecer. Eu estudei isso tudo. Ele admitiu, ele sabia. E ele seguiu tudo do jeito que eu falei. É tanto que nunca mais ele viajou muito do jeito que era. Ele só ia a uma ou outra cidade para receber os negócios de cidadania, aquelas coisas dele. Eu acompanhei assim à distância as coisas e vi que ele seguiu mais ou menos o ritmo e viveu do jeito que precisava. Você quer falar alguma coisa? Quero. O senhor poderia falar um pouco da relação entre macrossoma e ectoplasmia? E o quê? A relação entre macrossoma e ectoplasmia? Olha, eu não sei como é que é. Macrossoma pode ter, o paramicrochip também deve ter relação com a ectoplasmia, mas eu não sei. Isso aí é coisa que está tudo obscuro para mim. E eu não tenho competência para isso hoje. Não dá ainda para saber o nível que está. Tudo é coisa para a gente pesquisar, precisa ver. Agora, eu acho que a ectoplasmia está dentro desse bloco do parapsiquismo, entende? Mas o problema é que a ectoplasmia mexe com as glândulas do corpo, não só glândulas, mas com todas as células do corpo. Depende do tipo de ectoplasma. Então, por exemplo, o que eu não sei? Um macrossoma, igual do Chico. Ele não tinha tanta ectoplasmia, não tinha nada. Ele fazia umas sessões, mas tudo faz junto dele. Então, veja, aquilo não tinha nada a ver com o processo suprarrenal dele. Nada. Ele não tinha isso. Se tivesse muita ectoplasmia, não seria assim. Agora, por exemplo, pegar um médio desse ectoplasta para valer, isso também nunca foi estudado. Então, precisa de ver. Agora, se o macrossoma pode mexer no corpo todo, e se a ectoplasmia mexe com as células todas do corpo, por isso que eu falo, sei lá o que não tem nisso. Na taxologia, a técnica número 10, técnica da leitura das auras, se aplica também às perguntas dos teletertulianos? Não, depende do que é. Geralmente a aura nós estudamos aquele povo que está aqui na cara da gente, porque todo mundo está vendo. A distância aí a pessoa pode fingir, fazer uma opção de coisa. Eu não faço nada que eu não tenha gabarito de instalar um campo que seja óbvio e que não vai tapear nem do meu lado, nem do lado da pessoa. Fazer a distância só se fosse com aquela técnica que a gente ia fazer lá em New York. É o double blind, quer dizer, totalmente duplo cego, fazer uma pesquisa, que eles iam colocar uma pessoa num lugar que eu conheci, uma sala, que eu sabia qual era a sala. Mas agora, por exemplo, uma pessoa que eu não conheço, com juízes que eu não conheço, nem ninguém. E a pessoa ia sentar numa cadeira naquela sala, e eu lá do Rio ia mexer na parte dos batimentos cardíacos dela. Então eu falava, o que vocês querem? Quer que faz uma bradicardia ou um ataque cardíaco? E aí eu ia fazer a distância. E eu fiz isso à distância, mas depois eles quiseram programar um negócio com a American Society, mas o negócio não deu. E aí se envolveu um monte de gente, ia ter que gastar dinheiro, gente que ia viajar, você está entendendo? Porque tinha que ter um monte de gente que ia vir para o Rio, um monte de gente que ia ficar em New York.
Então era um negócio justamente isso aí que está falando. E nós íamos fazer diretamente lá. Agora, veja, eu provei, porque você pode fazer isso aqui até ali na outra casa, ou lá no Village, e pode fazer daqui até na Itália, ou no Japão, a distância secundária. Agora, se você provou que a distância é secundária, se o povo admitir isso, não precisa mais nada. Então, eles admitiram tudo, que o fato era real, queriam fazer o negócio, tudo. Agora, gente, eu queria dizer para vocês que hoje, sexta-feira, nós temos aqui exatamente 13 verbetes para selecionar para amanhã, que é sábado. E que domingo, ou seja, depois de amanhã, é antagonismo midiático. Eu atendi aqui 15 perguntas que me deram aqui. Pessoal, tiveram 14... perdão. O livro de presença foi assinado por 48 pessoas e a votação online foram 22 pessoas. Os recados serão nesta ordem: Milena, Ieda e Tamara. Bom, verbetes. Estatística motivadora, estilo exaustivo, poder ideológico, antimodelo, banco da salvação, banco de esperma, banco de leite humano, desintermediação, interesse transempresarial, presumibilidade, princípio coloquial, refinamento formal e técnica da cesta. Nós gostaríamos de convidar todo mundo para o curso Biografologia, que vai iniciar esse final de semana. Então, como a gente já... no próximo final de semana, desculpa, sem ser nesse, no próximo final de semana, no dia 4 e 5 de outubro, é o primeiro módulo. Então, são 2 módulos com intervalo de 1 mês, e o principal objetivo do Biografologia é ajudar as pessoas a estarem pesquisando biografias. Então, tem uma série de metodologias que vão ser passadas no curso, além de apresentações de biografias. Então, vai estar uma série de especialistas nessa temática. Então, quem tiver maiores informações, pode procurar a Apex, algum voluntário da Apex, ou ligar também lá para a instituição. Obrigada. Gente, quem daqui do Tertuliário é voluntário do CAEC, pode levantar a mão aqui? Quem que é voluntário aqui do CAEC? Então, o meu convite aqui é para quem é voluntário do CAEC, para participar no próximo domingo, dia 5, às 15 horas, do Colegiado Gestor, que vai estar acontecendo no auditório da Holoteca. Entre muitas coisas que vão ser abordadas no Colegiado Gestor, é um problema que a gente está tendo aqui no CAEC, que é a crise da gestão participativa. Ou seja, para a gente conseguir ter uma gestão participativa, a gente precisa de quê, gente? Participação dos voluntários. Então, a gente está com um problema nisso, que não está tendo muita participação, e fica o convite, então, para quem está presente aqui, e também para quem está nos assistindo, né, os teletertulianos voluntários do CAEC, para virem participar. Às 15 horas, do Colegiado Gestor, no dia 5 de outubro, às 15 horas, no auditório da Holoteca. Obrigada. O pessoal foi escolhido com 11 votos, poder ideológico. Tem mais um recado, né? Sim, avisando a comunidade conscienciológica que o Laboratório de Técnicas Projetivas foi reativado, certo? E ele está em ótimas condições, foi pintado, ocorreram uma série de mudanças. E estamos precisando de voluntários nos laboratórios também, certo? Obrigada. Boa tarde a todos, obrigada, até amanhã.